bem-vindos a mais uma aula de inglês. Estamos agora com a nossa aula 2.1 e vamos continuar na seara do verbo to be. Só que agora a gente vai ver ele no presente. Que isso? A gente já viu no presente, né? Pera lá. A gente vai ver ele no past, passado, and future, futuro. Esquece o present que já foi. Então, como eu falei para vocês lá na nossa aula 1.1, o verbo to be é um verbo irregular. Ele vai assumir formas diferentes tanto no presente quanto no passado and no futuro. Então essas formas vão variando e agora no passado a gente vai ter basicamente duas formas desse verbo e no futuro apenas uma. Olha que interessante. É um verbo bem interessante de se aprender, né? Let's begin. Vamos começar a aula 2.1 e o título da aula é este aqui. He was the director, tomorrow will be you. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer... Isso aqui quer dizer uma coisa interessante. Exatamente, isso aqui quer dizer uma coisa interessante, gente. Ou seja, ele era... Perdão, agora sim. Ele era diretor, amanhã será você. Fazendo alusão aí essa questão do verbo to be. Então temos aqui o to be no passado e aqui eu tenho o to be no futuro. Was é ele no passado, dos verbos. Will be é a estrutura que é utilizada no futuro. Então fiz a brincadeira aí, né? Fazendo uma brincadeira aí com o verbo, mostrando os dois logo para você. He was the director, ele era o diretor, amanhã será você. Então verbo to be, passado, futuro, past and future, check. Let's get started. Verbo to be no simple past e simple future. Temos aí no passado e no futuro esse verbo. Então, olha só, hoje nós vamos explorar esse verbo to be nos tempos verbais, do simple past, passado simples, e simple future, futuro simples. Tudo bem? E vamos entender como usar esse verbo nessas formas e ver alguns exemplos para cada uma delas. Temos o future e temos o past. O future vai e o past já se foi, né? Olha lá, começamos com passado simples. Essa aula de passado simples nós vamos ter lá na segunda unidade. Assim como a aula de presente simples, nós vamos ter lá na segunda unidade. E assim como a aula de futuro simples, nós vamos ter lá na segunda unidade. Só que aqui na primeira unidade, eu já peguei esse verbo to be e já coloquei ele nas aulas, porque ele é estudado, né, diferente, ele vem, você aprende ele antes de qualquer outros verbos. E ele vai funcionar diferente das estruturas de presente simples, passado simples, futuro simples, que nós vamos estudar lá na segunda unidade. Porque é um verbo irregular, ele não vai entrar nas regras que alguns entram, por isso que ele vem antes. Mas nada mais é que a gente acabou de ver também, o verbo to be no presente é o presente simples, e aqui agora a gente vai ver o passado e o futuro dele. Então, o passado, ele é usado para descrever ações que ocorreram e foram completadas no passado. Lá ficaram, lá estão. Nos slides seguintes, eu estou rasgando. Agora sim, nos slides seguintes estão as formas afirmativa, negativa e interrogativa do verbo to be no passado simples. A gente tem aqui essa imagem só para representar, mas não sei se vocês conseguem enxergar por essa imagem muita coisa. Então eu vou passar aqui dessa imagem e vamos aqui para o que interessa. Affirmative form, forma afirmativa. Então a forma afirmativa, ela é formada por dois verbos. Ambos esses verbos começam com a letra W. Enquanto lá no presente você trabalhava com am, com is e com are, aqui você não vai trabalhar com esses três verbos porque isso é presente. Agora você vai trabalhar com was e a outra variação dele que é were. Tudo bem? São apenas esses dois verbos no passado. Cada um tem seu lugar específico com seus pronomes pessoais ou nomes próprios ou palavras que são usadas antes dele, né? Que são o sujeito. Temos aí, para começar, was. Ele vem justamente com a primeira pessoa do singular e também acompanha a terceira pessoa do singular. Então, was, ele vai acompanhar primeira pessoa do singular, eu, e terceira pessoa do singular, ele, ela, e o it, que é aquele ele, ela para objetos, coisas, animais,
e também para se usar naquelas situações onde no português você não tem um sujeito, né? Ele é indeterminado, oculto, mas no português, perdão, não tem sujeito, mas no inglês você vai precisar colocar ele na sua frase, porque não tem como vir uma frase, ter uma frase em inglês assim nesse caso, sem o sujeito. Tudo bem? Relembrando aí o que a gente já tinha comentado lá na primeira aula. Então vamos agora falar sobre o were, que é essa outra variação do to be no passado. Então ele vai acompanhar a segunda pessoa do singular, assim como todas as pessoas do plural. Então basicamente o were é o verbo to be do plural, porque ele fica com todo mundo do plural, assim como you, que é a segunda pessoa do singular e do plural também. Então I was vai significar eu era, eu estava ou eu fui. You were, você era, você estava ou você foi. He, she, it was. Ele ou ela era, ele ou ela estava ou ele ou ela foi. We were, mesma coisa agora, porém estamos falando de plural. Agora eu te pergunto, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas vamos lá. We were, nós éramos, nós estávamos, nós fomos. You were, vocês eram, vocês estavam e vocês foram. E para finalizar, they were, eles ou elas eram, eles ou elas estavam, eles ou elas foram. Agora sim eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês já pararam para pensar que, claro, nós falamos português, né, nossa língua nativa e tudo mais, a gente nunca vai falar, uma pessoa que não tem tanto conhecimento vai falar, inglês é mais fácil que português, porque a gente fala português, a gente, desde quando a gente se entende por gente, a gente está sendo alfabetizado e criado nessa língua, nossa língua materna. Mas venhamos e convenhamos. Olha isso aqui e me diz se inglês, pelo menos nessa perspectiva aqui, o que eu não concordo, que eu acho que em várias perspectivas inglês é mais fácil, mas pelo menos nessa perspectiva aqui, gente, não é muito mais fácil? Você fala I was e você está falando tudo isso aqui em português. Eu era, eu estava, eu fui. Olha as variações que você tem no português, variações inclusive no plural, de era vai para éramos, aí depois a eram, aí estávamos, estavam, estava, é uma loucura. No inglês, I was, you were, he, she, it was e were para todo mundo. É mais fácil, a gente não pode negar. Então são só esses dois verbos que vocês precisam aprender para fazer as frases no passado. Agora, não somente isso, você precisa também entender toda a estrutura de frase, né? Então vamos lá para a affirmative form em exemplos. Vamos lá. They were students. They were students. Eles eram estudantes. Porque eles não são mais, já que essa questão aqui é no passado. Passado a gente fala de coisas que já se foi, não existe mais. They were students. Aí aqui eu tenho o sujeito que vem primeiro, logo em seguida o verbo to be no passado, e logo em seguida a gente tem aqui o substantivo, que vai ser estudante, no plural, para falar, né, para montar a frase e ter esse sentido de eles eram estudantes. Na negative form, na forma negativa, o que você vai ter aqui é aquela mesma questão lá do presente. Para você fazer uma frase em inglês, na forma negativa, você precisa do advérbio de negação, que é o not. Sem ele não tem negação, tá? Não é porque vai usar o no, aquele no sem o T, aquilo ali não é esse advérbio que vai dar essa negação. Essa palavrinha aqui, ela sempre vem a tiracolo grudada de um verbo. E esse verbo, dessa vez, vai ser o verbo to be, que a gente está fazendo frases com eles. Então, I was not é a mesma coisa de I wasn't. Nessa aula, eu trouxe tudo junto, não separei a forma contraída da forma normal, então eu trouxe tudo junto para mostrar para vocês que a contracted form, que é a forma contraída, quando você faz a contração por meio daquele sinal gráfico do apóstrofo, também acontece aqui no verbo to be no passado, lógico. Então, I was not é a mesma coisa que I wasn't. Neste caso, eu prefiro falar 1000 vezes usando a contração, porque eu acho que soa melhor, é mais fácil de falar, eu acho até mais bonito. I was not, I wasn't.
You were not, you weren't. You weren't. É isso, bem fácil. He, she, it was not, he, she, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. E they were not, they weren't. É isso. Agora você me pergunta, eu tinha uma coisa para falar. Esqueci. Vou lembrar daqui a pouco, mas tinha uma informação para falar sobre isso aqui. Mas aí muita coisa na minha cabeça acabou esvaindo. Mas tinha uma coisa interessante para falar. De qualquer forma, para finalizar aqui essa parte do slide, a gente tem aí a forma negativa, não temos uma frase, mas mostrei aqui para vocês a forma, e basicamente temos uma frase quase inteira, só que o que falta é o complemento, né? Para você saber qual é a tradução desse verbo, se vai ser na seara de ser ou na seara de estar, a gente não sabe. Né? E a sua forma contraída, beleza? Que vem, você pode... Ah, lembrei. Lembrando aí que a forma contraída, ela é usada de uma forma informal. Então, assim, veja bem, alunos norte-americanos, por exemplo, quando vão fazer uma prova de inglês, como assim você faz prova de português, aqui eles fazem prova de inglês lá, eles não podem escrever assim na prova. Isso tá errado. Isso aqui tá errado, isso aqui é muito informal. Então, eu já faço isso para vocês de avisar, cuidado, que se você, né... Para fins de conhecimento, você saber que isso é usado de forma bem informal. Tudo bem? Então vamos lá para uma frase na forma negativa. She wasn't happy with your attitude. Vamos lá, coloca para mim lá no... Faltou um Rzinho aí. Faltou um Rzinho aqui nesse adjetivo possessivo que fica bem aqui. Faltou um Rzinho, your attitude. Então, o que significa isso? Ela não ficou feliz, she wasn't happy, e eu sei que aqui não vai ser ela não é feliz por causa do contexto. O contexto aqui me diz que eu vou traduzir para ela não ficou feliz. E não ela não estava feliz, ou ela não era feliz. Também que ela não estava feliz também pode ser legal, mas ela não ficou feliz fica melhor. Com sua atitude, she wasn't happy with your attitude, com sua atitude, com seu comportamento que não foi legal, né? Vamos lá para a próxima. Interrogative form, forma interrogativa. Na forma interrogativa, o que vai acontecer? A mesma coisa de sempre, né, gente? A gente está falando uma coisa que não vai mudar. Então, as mesmas coisas que eu falei na aula passada, basicamente, vão servir para essa aula aqui. Porque o que vai acontecer? Para fazer uma pergunta em inglês, quem vem na frente sempre é o verbo. Então, neste caso aqui, é o verbo to be que vem pra frente para fazer pergunta, tá? Se tivesse um pronome interrogativo, podendo ser why, porquê, when, quando, what, o que, qual, how, como, que é o único, inclusive, o único pronome interrogativo que começa com H, o resto todos começam com WH, detalhe, né? Uma coisa parece que combinaram, mas não é. O que acontece? Quando não tem um pronome interrogativo que vem na frente, quem vem na frente sempre vai ser o verbo to be. Independentemente, antes dele poderia ter aqui um pronome interrogativo, mas ele sempre vem na frente do pronome pessoal quando se trata de perguntas. Em português você não faz isso. No português uma frase afirmativa pode virar uma interrogativa quando você coloca um ponto de interrogação lá no final dela. Já no inglês, não. Claro que existe assim uma questão de conversas informais do dia a dia, onde as pessoas... Você já pode ter ouvido em letras de música, em séries, filmes, alguém fazendo uma pergunta sem colocar um verbo na frente. Isso acontece pra caramba, mas isso aí é porque é uma linguagem informal, só que a pessoa não coloca, não faz essa estrutura de colocar o verbo na frente, mas ela não esquece de fazer a entonação de pergunta. Então, lembra disso. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we, were you e were they. Detalhe, vamos lá na tela rapidinho, não confunda o verbo to be were com o pronome interrogativo were. São duas palavras diferentes na escrita e diferentes na pronúncia. Where, were, tá? Inclusive, eles podem ser usados na mesma frase. Por exemplo, where were you?
que é isso? Onde você estava? Where were you? É isso que significa, tá? Mas não confunda. Temos aí uma questão, né? Uma interrogativa com passado do verbo to be. Were you at the restaurant? Were you? Você estava no restaurante? Were you at the restaurant? É isso. Vamos lá, mais uma pergunta. Olha aí, agora com where, só que... eu poderia ter feito essa brincadeira do where were, mas não fiz. Aqui eu coloquei where junto com was. Where was she? Onde ela estava? Where was she? Se fosse, por exemplo, vamos lá para mim, lá na tela. Se fosse ele, por exemplo, aí seria como where were he? Where were he? O que mudaria? Somente o verbo to be, claro, pronome pessoal, já que a pergunta está sendo feita sobre uma pessoa do sexo masculino, tá? É isso, perguntas feitas com o verbo to be. Vamos agora entrar no futuro simples. Ai, meu Deus, essa aula vai terminar até mais antes, porque é uma aula simples, gente. A gente está falando de verbo to be é simples. Olha lá. O simple future, ele é usado para falar sobre ações que ocorrerão, não é ocorreram lá no futuro, tá? E vamos nos próximos slides ver como usar esse to be no tempo verbal. E eu acredito que o to be do futuro é o mais fácil de todos. Ele é o mais fácil de todos no sentido de verbo. O verbo mesmo você não tem muita variação, você não tem variação de conjugação. Quer ver? Olha só, é isso. Acabou a aula, tchau. Brincadeira. Ó, bem aí, é isso que acontece com o to be no futuro. É só isso, gente. Olha só o tanto de coisa no português e no inglês você só tem isso aqui, ó, para todo mundo, ó. Will be, will be, will be, will be, will be, will be. For everybody, para todo mundo. Então, I will be é eu serei, eu estarei. You will be, você será, você estará. He, she, it will be, ele, ela será ou estará. We will be, nós seremos, nós estaremos. You will be, vocês serão, vocês estarão. E para finalizar, they will be, eles ou elas serão ou eles ou elas estarão. Então, no futuro, tu não tens essa questão de ter outro verbo. Você percebe que no futuro você tem dois verbos aqui. Quem são eles? Vamos falar do último, o be. O be é o que a gente está estudando. Mas espera lá, o verbo se chama verbo to be. Aí quando está no presente a gente usa ele como am, is, are, que é diferente, né? Ele muda completamente. A gente não usa nada do be, nada. No passado a gente usa was e were. E no futuro a gente finalmente vai usar essa palavrinha? É exatamente isso. É só no futuro que você vai usar essa palavra, mas tem uma explicação. A explicação é a seguinte. Esse carinha aqui é um verbo modal. Esse verbo modal, os verbos modais são as categorias de verbos mais fáceis do inglês. Eles modificam muito um outro verbo, eles têm toda uma estrutura léxico complicado diferente, mas não é nem complicado, é super fácil. Nós vamos ter aulas de verbos modais ainda nessa unidade de número 1, e esse verbo aqui, especificamente, vamos estudar mais ele lá na segunda unidade, porque a gente vai falar sobre futuro simples mais lá pra frente também. Aqui a gente está falando de futuro simples com o verbo to be, tá? E aí, lá depois a gente vai aprender com outros verbos, que é a mesma jogadinha, mas eu quis separar o verbo to be dessa aula de futuro simples lá na segunda unidade. Então, esse will aqui é um verbo modal e ele é um verbo que vai indicar futuro. Basicamente, sem esse verbo não tem futuro. Basicamente, porque você ainda tem uma outra opção para fazer futuro em inglês, que a gente viu lá na primeira aula, muito frases com going to, I'm going to, blá blá blá, she's going to, blá blá blá, porque isso aí é também futuro, que é um futuro imediato. Esse will já seria um futuro que não é tão imediato, é um futuro mais distante, com mais planejamento e tudo mais. Então, esse verbo modal, ele vai precisar de um outro verbo logo depois, para você ter essa estrutura de futuro. É como se esse aqui, ele fosse esse sufixo do futuro pra gente.
Quer ver? Vou mostrar pra vocês lá na tela, rabiscando pra vocês pegarem melhor. É interessante que vocês conheçam os personagens, pra vocês saberem por que tá usando essa palavra aqui. Eu mesma, quando era aluna, eu gostava muito de saber o porquê que eu tô usando essa palavra. Eu gosto muito de gramática. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que isso é bobagem. Eu mesma não acho. Eu não acho, eu tenho uma opinião completamente diferente. Quero entender por que esse will tá aqui e dessa vez eu tô usando esse be. Esse will é um verbo modal, certo? Então, ele vem aqui caracterizar esse meu verbo para o futuro. Esse be é ser e estar. Ser e estar. Então, ó, ser, estar, beleza? E aí, é como se, pensa assim, é como se esse will, ele fosse esse sufixo, tá? Porque prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois. É como se ele fosse esse sufixo do futuro. Por isso, serei, estarei, porque até aqui é ser, até aqui estar, né? E tem aqui esse finalzinho para determinar o futuro. Já na segunda pessoa, você tem essa terminação no português, o a, né? Será, estará. Lá no plural, você tem ser, emos, estaremos. A segunda pessoa do plural, você tem o serão, estarão e assim por diante. Então, encare esse will, ele é um verbo modal e do lado dele ele precisa de um verbo que não esteja conjugado. Ele não pode receber um verbo conjugado depois dele e muito menos um verbo acompanhado com to, tá? Então, por isso que o to be foi para cá, somente o be, não foi o to, porque o to só vem quando o verbo está no infinitivo. Então, ele passa para cá com o will e ele vai ser conjugado para ficar no futuro, beleza? I will be, vai dar essa ideia de futuro, serei, estarei, seremos, estaremos e assim por diante. Então, visto isso, entendido isso, ficando claro isso, do porquê que tu usa esse will aí, que na verdade eu falo will, né? Você pode falar will, eu gosto de falar mais com esse som de will. I will be, you will be, assim por diante. Temos aí uma frase, e nessa frase você tem essa profissão, engenheiro, ó. He will be an engineer. He will be an engineer in the future, lá no futuro. He will be an engineer. Ele será um engenheiro. E eu sei que a tradução aqui é será, porque o contexto me permite. E não estará. Ninguém estará um engenheiro. As pessoas serão, né, caso elas estudem para isso. Né? Tem que também ter essa questão. Então vamos lá na negative form, forma negativa. O que acontece na forma negativa? Forma negativa, né, mais uma vez vocês vão repetir aí comigo, vocês já sabem. Só basta colocar o not. Sim, mas o not vem aonde? Aham, a gente tem dois verbos agora. Ó, temos o will e temos o be. Onde é que ele vem? Ele vem aqui, no meio dos dois, a tiracolo dos dois. Ele não vem antes, ele não vem por último, ele vem in the middle, no meio, tá? I will not be é a mesma coisa que I won't be. Então, mesma coisa lá das outras aulas, a forma contraída também existe no futuro. Forma contraída, você sabe, contracted form é uma forma de comunicação mais rápida, prática que existe no inglês, formado pelo apóstrofo, esse sinal gráfico que vem lá quando você corta, você às vezes corta letras da palavra, até acrescenta, né, enfim, outras coisas, na verdade corta mais, né, letras da palavra, e aí você tem a contração, lembrando que isso aí é uma forma bem informal. Qual é a forma contraída do verbo to be no futuro? Essa aqui, won't. Eu particularmente acho muito melhor falar won't, quando você vai falar da negação. Ó, I will not be, I won't be. É mais sonoro, é mais fácil de falar, eu acho mais fácil, mas você pode escolher. Eu prefiro falar I will not be. Não tem problema nenhum. Escolha sua. You will not be, you won't be. Lembrando que contração é informal, tá? She, acabei de falar isso, mas repito novamente. Você repetia novamente, né? Pleonasmo, né, teacher? Vamos lá. He, she, it will not be. He, she, it won't be. We will not be, we won't be.
e assim por diante. Isso tudo você sabe, significa ser e estar no futuro, tá? Com conjugação de futuro e na negativa, porque você tem um not bem aqui. Eu não sei se eu trouxe para vocês, eu vou passando aqui os slides, se eu não trouxe eu vou voltar. Ó, he won't be arrested by the police. He won't be. Então ele rouba aí as casas das pessoas e fica por isso mesmo, né? Ele não será preso pela polícia. He won't be arrested by the police. Deixa eu ver se eu trouxe. Eu acho que eu não trouxe. De qualquer forma, eu volto lá e vou falar uma coisinha lá. Let's go? Rabiscar para vocês lá. Eu trouxe aqui a forma contracta do will, né? Desse verbo do futuro, mas eu trouxe somente a forma contraída da negativa. Mas existe também a forma contraída, onde você, aqui você tem a forma contraída do will mais o not, né, ficando assim, só que você também tem a opção de fazer a contração do will com os pronomes pessoais, com todos os pronomes pessoais. Você tem essa opção também, tá? E como é que vai ficar? E ela também pode ser usada em frases negativas, não precisa só ser em frases afirmativas. Como é que vai ficar? Assim, você tem o apóstrofo, sempre vem para fazer essa questão de contração, e o LL. O W e o I vão embora, e vai sobrar só o LL, tá? A mesma coisa, assim, com os outros pronomes pessoais. O you, a mesma coisa, you. A mesma coisa, she. Eu, particularmente, não gosto de fazer essas contrações de will com os pronomes pessoais. Eu não gosto de fazer essas contrações para falar. Para falar, eu acho a sonoridade estranha, não gosto muito. Mas para escrever, eu acho muito bom, porque, né, economiza um tempinho aí. Mas interessante, eu não trouxe para vocês, mas já comentei aí. Beleza? Vamos lá para interrogative form, forma interrogativa, mesma coisa, the same thing. O que você vai fazer? Here's what you do. Você vai fazer isso aqui. Will, na frente dos pronomes pessoais. Lembrando que se for uma pergunta de uma resposta mais elaborada, você vai precisar colocar um pronome interrogativo para fazer, né? No caso, uma pergunta, né? Você sabe, se for uma pergunta com pronome interrogativo, o pronome interrogativo vem na frente do verbo will. Caso não seja uma pergunta com pronome interrogativo, quem vem na frente sempre vai ser o will dos pronomes pessoais ou dos sujeitos da frase, dependendo do que você for falar. Will I be, bababá, will you be, quando eu falo bababá é o complemento, que eu não coloquei nenhum complemento aqui, mas você sabe que tem complemento, né? O que são os complementos? Exatamente essa questão aqui, ó, depois do be, arrested by the police, né? O resto da frase para fazer sentido, tá? Will you be, will they be, assim por diante. Temos aqui um exemplo com uma pergunta. Will your loan be approved? Will your loan be approved? Quero saber se o seu empréstimo vai ser aprovado. Não sei. Será? Vamos lá. Let's practice. Eita, que hoje a aula foi rápida. Mas por que foi rápida? Porque é um assunto simples, é um assunto que a gente só está revisitando e não tem muito o que falar mesmo. O verbo to be é isso, fácil, simples. Não tem muito o que ser dito e eu espero que vocês tenham lembrado, porque isso aqui é assunto lá de sexta série, gente, de sexto ano, né? Um assunto que na verdade se vê até antes, mas é bom a gente revisitar. E vamos praticar para ver se vocês pegaram um pouquinho dessa nossa aula, ou pegaram bastante, que eu espero que sim. Let's practice. Olha só, qual é a forma correta do verbo to be no passado? Tá lá no passando, mas é no passado da terceira pessoa do singular. Vamos colocar passado aqui. Gente, muito simples. A nossa prática também está sendo simples, né? Então temos aí, qual é a forma correta do verbo to be no passado da terceira pessoa do singular? Terceira pessoa do singular, formada por ele, ela e o it, que é ele e ela para objetos, coisas, animais, e às vezes apenas não tem tradução dependendo da frase. Temos aí as opções was, were, am, is e be. Bem, eu acho que todo mundo concorda que a letra E não é a resposta correta, afinal de contas, a gente não usa be para o passado. Nós não usamos. Acho que todo mundo concorda também que essa não é a resposta correta, afinal de contas, a gente aprendeu que esse verbo é usado lá no presente. A letra C, todo mundo concorda que também não é verdadeira, afinal de contas, a gente só usa esse verbo aqui lá no presente.
Sobrou qual? Sobrou was e sobrou were, essas duas opções. E aí você tem que lembrar, e isso é uma coisa que pode acontecer muito, apesar de a gente não ter muitas variações no inglês de conjugação, né? Em relação ao português, no português muda muito mais, tem mais flexão verbal, muita gente se confunde, ainda mais porque são verbos que parecidos pelo fato de começarem com W. A resposta correta é qual? Quem colocou a letra A mentalmente acertou. É o verbo was que você vai usar com a terceira pessoa do singular, assim também como a primeira pessoa do singular. Don't forget about it. Não se esqueça disso. Vamos lá para número 2. Qual é a forma correta do verbo to be no futuro simples da primeira pessoa do plural? We. Então a gente tem aí só prática fácil. A atividade vai ser um pouquinho mais difícil, mas nem tanto. A gente tem a letra A, B, C, D, E. E qual é a forma correta do verbo to be para o futuro da primeira pessoa do plural? Temos aqui na letra A, will, is. O que eu falei para você? Você não vai usar um verbo conjugado com will, você não vai fazer isso. Então, obviamente, não é o is. Is é um verbo to be que está conjugado, flexionado na terceira pessoa do singular. Não é a resposta. Na letra B, você tem be, will. Bem, quase correto se fosse exatamente o contrário, que é onde você vai encontrar exatamente aqui na letra D, will be. Que a resposta exatamente é a letra D de dado, will be, que é a resposta correta para a minha pergunta. Afinal de contas, a terceira pessoa do singular é a mesma coisa que a primeira pessoa do singular, que a segunda e última pessoa do singular ou do plural. Porque o will be é usado com todo mundo. Lembra que eu falei? Você não vai ter nenhum tipo de flexão verbal quando se trata do futuro no verbo to be. Muito bem, é isso, gente. Bem simples, bem fácil. Temos a número 3 ainda para finalizar. Qual é a forma correta do verbo to be no passado simples na segunda pessoa do singular you? Então, se a gente já respondeu com was, eu acho que todo mundo já se ligou que a resposta pode ser qual? A letra A de were. You were, nunca you was e muito menos you am, you is. Aliás, nenhuma dessas alternativas aqui eu poderia usar com you até mesmo no presente. Lembrando que no presente a gente usa ele com are. You are, no passado, you were e no futuro, you will be. É isso. Simples, muito fácil. Fiquei para vocês as nossas referências e eu acho que vocês devem ter aprendido um pouco, bastante ou muito, espero que sim. Eu vejo vocês na nossa aula de Review and Exercise sobre esse assunto. See you next class. Bye bye.